Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao canal A Bíblia Responde Oficial. Me chamo Jeremias Santos e hoje irei dar continuidade à aula desta lição Discipulado Cristão. Se você já assistiu a primeira aula e a segunda, hoje irei falar na terceira aula que fala sobre o discípulo e o pecado. Caso você tiver interesse em adquirir esta lição, vai estar disponível lá em nossa livraria na Arca Missionária, que fica ao lado do nosso templo central em Abre Lima. Se você aí é o mestre, o novo convertido, caso ainda não tiver esta lição, adquira, que eu tenho certeza que será uma bênção. A leitura bíblica está na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5, do verso 8 ao verso de número 13. Mas poder ganhar tempo, vou ler apenas o verso 8 e o verso 9. Mas se você aí está preparando a sua aula, é preciso você fazer esta leitura, Romanos capítulo 5, do verso 8 ao verso de número 13. Mas Deus que prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então esse é o texto bíblico que eu quero deixar para início desta aula. Quando a gente fala sobre este tema, o discípulo e o pecado, na visão da teologia, o pecado é a disciplina conhecida como a martiologia. A martiologia é a disciplina que estuda o pecado. Pecado é tudo aquilo que quebra uma lei. Mas na visão da teologia, o termo chamado de armatia, quer dizer pecado erra o alvo ou perder o foco. Então, uma pessoa que está errando o seu alvo ou que está perdendo o seu foco, ele está cometendo o pecado. Na introdução desta terceira aula, o discípulo e o pecado, veja o que diz. Através do primeiro homem, toda a raça humana tornou-se inclinada ao pecado. Todos nascem a partir de Adão e Eva, pecadores por natureza. O pecado trouxe morte espiritual a todos os descendentes do primeiro casal. Faz necessário que o discípulo de Jesus entenda o que é pecado, sua dimensão e como lidar com o desejo de pecar. Então, a gente olha para essa introdução e a primeira coisa que a gente entende aqui é que o pecado original começou de fato lá no Éden, quando o primeiro casal, Adão e Eva, eles pecaram desobedecendo a Deus e a sua vontade. É por isso que Paulo diz que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, porque através do pecado do homem, de Adão e Eva, este pecado se estendeu e alcançou toda a humanidade. Quando a gente ler o primeiro tópico desta lição, que fala sobre a definição de pecado nas Escrituras. Então, a definição do pecado nas Escrituras quer dizer transgredir a lei de Deus ou se rebeliar contra Deus, e usa aqui várias referências bíblicas para provar que, de fato, o pecado, em suas definições, é transgredir a lei de Deus, conforme o texto bíblico da primeira carta de João, capítulo 3, do verso 4 ao verso 9. Também, quando fala sobre a rebelião contra Deus, que também é um pecado, uma pessoa que se rebela contra Deus, segundo Deuteronômio, capítulo de número 9 e versos de número 7, e Josué, capítulo de número 1 e verso de número 18. Então, essas são algumas definições do que quer dizer pecado, ou seja, uma pessoa que está quebrando as leis de Deus ou que está se rebelando contra a vontade do Deus Todo-Poderoso. Como eu vos falei que pecado significa errar o alvo ou perder o foco, veja o que diz aqui o terceiro tópico. Uma outra expressão que nos leva a entender melhor sobre o pecado é errar o alvo, ou seja, desviar-se do caminho de retidão e honra, praticar ou andar no erro. Então, uma pessoa que está errando o alvo, ele está cometendo o pecado contra Deus. É interessante que aqui usa um texto bíblico, lá de João, capítulo de número 8 e verso de número 34, usando as palavras de Jesus, que disse, nas palavras de Jesus, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então, todo aquele que pratica o pecado, que anda pecando, ele está sendo escravo do pecado. E Jesus veio para libertar nós dessa escravidão. Quando eu falo sobre a definição de pecado, eu uso muito o texto de Hebreus capítulo de número 12,
quando o autor aos Hebreus ele diz que todos nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Aí ele diz: portanto, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que está proposta, o verso 2, né? Olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé. Então o autor aos Hebreus ele diz que o pecado e o embaraço está nos rodeando, mas quando eu tenho um alvo e olho para Jesus, eu não consigo perder o foco, eu não erro o alvo que é Cristo. Independente de qualquer coisa que aconteça em minha vida, eu tenho uma meta, eu tenho um alvo, e este alvo é Jesus, é morar nos céus. Existe até uma história interessante quando fala sobre esse contexto de Hebreus, capítulo de número 12, que diz que no tempo, né, os imperadores ressurgiram com algumas leis, dizendo que os escravos tinham permissão de participar de jogos da Olimpíadas, aonde os atletismo, né, era muito comum acontecer. Então eles diziam que perante um campeonato de corrida, os escravos tinham permissão de participar, e caso eles ganhassem em primeiro lugar, eles não ganhariam apenas a coroa da vitória, mas ganharia também o direito de sua liberdade. Então os seus senhores, sabendo que poderia perder o investimento do seu escravo, ele pegava algumas joias de grande valor e deixava na beira do caminho. Então seu escravo que vinha participando daquele campeonato, via as joias no caminho, parava para pegar aquela joia, e eles ficavam embaraçados, porque quem vinha atrás ultrapassava e conseguia ganhar em primeiro lugar. Aquele escravo até poderia ficar com aquelas joias, mas perdia o direito da sua liberdade. Mesma coisa, o diabo ele faz assim com muitos de nós. Ele tenta embaraçar, aparentemente colocando algumas coisas no caminho que até parece de valor, com o objetivo de fazer a gente perder o alvo, perder o foco, que é Jesus. Mas o sangue de Cristo ainda tem poder. Eu tenho certeza que este sangue te alcançou e você não irá perder o foco, independente daquilo que se apresente para a sua vida. A dimensão do pecado. O ser humano se torna pecador não porque tenha cometido pecado, mas peca desde o seu nascimento. Ou seja, segundo Davi falou em Salmos de número 51 e verso 5, Davi disse que em pecado ele foi gerado, iniquidade concebeu a sua mãe. O que Davi queria dizer que ele já tinha nascido com a natureza pecaminosa. É por isso que Cristo ele veio para conseguir perdoar os pecados do homem e reconciliar o homem novamente com Deus, e a partir daí, quando Jesus Cristo voltar, né, ou a gente partir para estar juntamente com ele, nós iremos ganhar a forma de varão perfeito. Nosso corpo, teremos um corpo, né, que não irá ser inclinado para cometer pecados. Através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele nos deu essa garantia. Para partir para a conclusão desta terceira aula, eu vou lhe dar alguns exemplos de como você lidar com o pecado. O primeiro exemplo é você ser consciente de que após receber a salvação através de Cristo, o pecador é totalmente liberto de todo o pecado cometido. Segundo, guardar a palavra de Deus no coração para poder restringir o pecado em obediência à vontade divina. Terceiro, deixar ser guiado pelo Espírito Santo e resistir a toda ação pecaminosa através de uma vida de santificação. Quarto, recorrer ao Senhor e confessar sempre caso venha cometer algum tipo de pecado, pois ele é perdoador. Quinto, buscar mudança dos pensamentos pela renovação da mente, não se conformar com o mundo. Sexto, buscar fugir da aparência do mal, o que significa andar conforme a vontade de Deus revelada em sua palavra. Sétimo, procurar escapar dos embaraços que podem levar ao pecado. Embaraço é algo que atrapalha alguém de caminhar livremente. Conforme o texto bíblico que você ouviu falando de Hebreus, capítulo de número 12, o verso de número 1 ao verso de número 2. Se você gostou deste vídeo, eu quero que você compartilhe, deixe aí o seu comentário,
caso você tiver alguma dúvida. E não esqueça de seguir o nosso perfil. Que Deus em Cristo te abençoe, no nome de Jesus.